Vencemos! Foi no sufoco, mas a seleção brasileira conquistou a sua vitória em cima do Japão na sua primeira caminhada aí do mata-mata da Copa do Mundo. Como a gente conversou no vídeo anterior, destacamos, né, e sabíamos que a seleção japonesa ia jogar fechadinha contra o Brasil, ia ter uma defesa muito forte, um sistema defensivo muito forte. A linha de 5 que o Japão armou contra o Brasil dificultou a vida da seleção brasileira, né? E além dessa linha de 5, jogou com uma linha de 4 também à frente dessa linha de 5, o que não permitiu infiltrações, né? Com certa facilidade, digamos assim, pelo ataque brasileiro. Também isso se passou porque alguns jogadores da seleção brasileira tiveram um início um pouco abaixo, né? Casemiro, Danilo, Paquetá e Matheus Cunha. O Paquetá ainda não sei se já estava sentindo algo, por isso teve esse início ruim de jogo. Já Danilo e o Casemiro assim, deixaram muito a desejar, né, no primeiro tempo. No segundo tempo até evoluíram, mas ainda não estavam, parece que na sintonia de um jogo ali de mata-mata de Copa do Mundo. O Danilo, acho que evoluiu um pouco mais no segundo tempo do que o Casemiro. O Casemiro ainda deixou alguns pontos a desejar, né? Porque fez o gol que também vamos torná-lo o salvador da pátria e esquecer, né? Infelizmente o Casemiro não vem fazendo uma boa Copa do Mundo, errando muitos passes, falhando em composição da marcação, não conseguindo dar o bote para recuperar a bola. Chegou atrasado, toma cartão amarelo, e isso é bem preocupante. Porque são erros que numa Copa do Mundo não se pode cometer. Pois um erro desse pode ser fatal, né? Se o Brasil não consegue o gol ali rapidamente, poderia levar à desclassificação da seleção e aí o fim da Copa do Mundo para o Brasil. Acredito que alguma mudança nesse meio de campo se faz necessário. A gente até comentou que o Ancelotti sabe que precisava melhorar e que com certeza treinou para buscar essa melhora, até demonstrou uma melhora contra a Escócia, mas ficou bem evidente que o problema talvez não seja tático, mas sim alguns atletas que não conseguiram encaixar no sistema de jogada da seleção brasileira e do Carlo Ancelotti. Fabinho talvez seja a melhor opção, ou até mesmo Danilo Santos para ter uma saída mais qualificada e ser um pouco mais agressivo. Mas se for para manter uma estrutura onde vai ter um jogador cão de guarda na frente da defesa, esse seria o Fabinho. Paquetá a gente não sabe ainda se vai conseguir estar à disposição para domingo. Caso não esteja, vai ser bem preocupante, pois não temos ali um meio de campo de ofício, né, para fazer essa função que o Paquetá faz. Aí seria mais uma improvisação, talvez com o Martinelli, talvez um Luiz Henrique, ou até mesmo utilizar o Neymar. Não sei se o Neymar ainda vai ter condições, vai reunir condições de jogar 90 minutos ou 45 minutos em altíssimo nível, mas vamos esperar e vamos aguardar aí. A seleção brasileira vai treinar, acho que hoje à tarde e amanhã. Principalmente os que não jogaram ontem treinam hoje à tarde, e amanhã acho que faz o seu treino regenerativo e até uma questão tática. E aí podemos talvez saber um pouco mais de como vai ser a seleção brasileira. A seleção brasileira que mostrou pontos interessantes, né? Principalmente na parte mental. Começou jogando num 4-3-3, saiu atrás do placar e precisou modificar um pouco. O Ancelotti voltou a usar o 4-2-4, Vinícius Júnior bem aberto, Ryan bem aberto, isso espaçou a defesa do Japão. E aí ele voltou com o Endrick, e aí colocou o Martinelli, e eles começaram a afundar ainda mais a defesa japonesa. A defesa do Japão, a linha de 5 do Japão começou a entrar muito na área e dar espaço para a chegada dos dos meio-campistas da seleção brasileira. Então teve a chegada do Bruno Guimarães a todo momento, e que partida, né? Vamos falar a verdade, que partida que fez o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães vem fazendo uma boa Copa, ele é bem regular, mas e vem evoluindo a cada jogo. E ontem não foi diferente. Ontem o Bruno Guimarães foi mais uma vez destaque da seleção, uma grande partida, tanto defensivamente, ele alguns momentos sobrecarregado, e mesmo assim estava ali, correndo o campo todo, participando das jogadas, defendendo, criando e atacando, pisando na última linha ali ofensiva da seleção brasileira para ser um homem surpresa e dar mais opções. Tanto que assim, nessas jogadas assim do Bruno Guimarães chegando, que saiu o gol da seleção brasileira. Martinelli entrou muito bem também, fez a função que
que foi imposta para ele, né? Trabalhar por trás, se movimentar bastante, tentar ajudar a afundar ainda mais a defesa japonesa e criar espaços ali para Vini Júnior, né? Porque ele se aproximou bastante do Vini, né? Se a gente prestar bem atenção ali, ele se aproximou, triangulou e numa dessas jogadas ali até o Vini Júnior quase acabou fazendo ali um belo de um gol, né? E aí a seleção brasileira demonstrou tanto essa qualidade de se recriar durante a partida, mas mostrou muita força mental, o que é extremamente importante em jogos assim mata-mata, né? Porque você se recuperar de um placar adverso é complicado, é difícil. E o Brasil conseguiu, se manteve calmo, trabalhou a bola. Às vezes eu sei que o torcedor fica um pouco nervoso porque a equipe fica trocando passe, né? Tá tocando bola aqui, gira a bola para outro lado e fica trocando, mas é a forma de você fazer com que a defesa adversária balance e acaba gerando um espaço. E o Brasil, mesmo tomando o gol, não se desesperou, continuou tocando a bola, girando de um lado para o outro, fazendo a defesa japonesa balançar e tentando abrir os espaços ali, tentando espaçar essa linha de 5 do Japão. Isso é muito importante. Tomara que o Brasil continue forte mentalmente, pois vai ser a resiliência que vai levar a seleção brasileira até a final. A gente pode ver isso claramente, não só no jogo do Brasil, mas também no jogo entre Alemanha e Paraguai. O Paraguai foi resiliente, foi forte na sua vontade de vencer, né? Não se abalou tomando o gol da Alemanha, continuou mantendo ali firmeza, que queria vencer, que queria se classificar, que não importava o adversário, soube sofrer e levou a partida para os pênaltis e venceu. Não se abalou por nenhum momento. E Marrocos fez isso também, né? Não se abalou em nenhum momento no jogo contra a Holanda, foi forte mentalmente e conseguiu a classificação também. E o Brasil foi isso. Teve variações tática no jogo que mudou a postura da seleção brasileira, teve mudança de postura também individual de alguns atletas, mas a questão mental foi fundamental para conseguir a virada e a vitória e a classificação, consequentemente, nesse jogo contra o Japão. Podemos esperar aí uma seleção brasileira, acredito que ainda mais forte para o próximo jogo, porque uma vitória assim contra uma seleção bem fechada, uma seleção que colocou dificuldades e você vencer é extremamente importante para elevar o moral. E com certeza a seleção brasileira vai chegar muito mais forte mentalmente e também vai chegar muito mais confiante para enfrentar o desafio das oitavas de finais. Aguardamos agora a decisão aí da Costa do Marfim e Noruega para ver quem será o nosso adversário. Com certeza vai ser mais um jogo difícil, mas a torcida brasileira vai estar presente, enviando forças, né, aos nossos atletas e com certeza vamos chegar aí à classificação. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.